Olá, tudo bem? Boa noite. Aqui a gente vai começar mais uma aula do EJE, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Nós estamos na aula 22 e hoje o tema será sobre o retorno à vida corporal e o planejamento reencarnatório. Eu sou a Aline e é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Esse é um tema que a gente vê muitas pessoas comentando, inclusive as pessoas que não conhecem a doutrina, né, mas que isso acaba virando o assunto em algum momento, né? E será que os espíritas eles acreditam então que tudo que a gente faz, a gente vai pagar em outra vida, né? Eu já escutei bastante isso. Como assim a gente pode ter controle sobre o nosso planejamento reencarnatório? Então, essa é uma aula muito interessante que a gente acaba entendendo mais sobre o que acontece, sobre o que já nos foi passado, né? O que já nos foi psicografado através de bons espíritos, aos nossos médiuns, e aí a gente já tem uma noção melhor, né, de como acontece, do que acontece, lá do que Kardec já nos informou no Livro dos Espíritos. Então, a gente já tem um subsídio aqui para conversar sobre isso, para esclarecer dúvidas, e vocês que estão assistindo também, né, já devem saber um pouco sobre como acontece, e quem não sabe, está só curioso, agora é a hora, e a gente já vai poder também esclarecer a outras pessoas, né, quando a gente escuta numa roda de conversa, falando sobre isso, pessoas, né, que seguem uma religião, uma outra religião. Então, é bastante interessante e é o que é nos falado, né? Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Então, vamos lá conversar um pouquinho sobre isso para a gente também poder repassar adiante e fazer assim com que as pessoas tenham, né, também mais responsabilidade sobre o que é feito atualmente, né? Então, antes de começar, como sempre, vamos fazer a nossa oração, nosso momento de prece, né? Fechando nossos olhos, pedindo para que a espiritualidade amiga esteja aqui presente, nossos mentores, guias espirituais, para que eles estejam aqui nos envolvendo, nos trazendo paz, conforto, segurança, e que assim nós possamos aprender e continuar nessa seara do Senhor. Que Jesus Cristo seja sempre o nosso guia, que Maria, sua mãe e nossa mãe, possa nos envolver com seu manto de amor. E assim nós possamos nos ajudar, ajudar os nossos irmãos encarnados e também desencarnados que estão aqui escutando a palavra nesse momento. Fica conosco, mestre querido, hoje e sempre, que assim seja. Vamos lá? Então, vamos começar, né, pela primeira pergunta que está lá no Livro dos Espíritos, no estado errante, ou seja, desencarnado, certo? E antes de começar a nova existência corporal, o espírito tem consciência e previsão das coisas que lhe vão acontecer durante a vida? Eu já escutei essas perguntas algumas vezes de amigos próximos, né? Que falam assim, mas Aline, eu pedi por isso, né? Nossa, isso está acontecendo comigo. Será mesmo que eu pedi? Eu pediria isso para a minha vida? Tal pessoa que está passando por tal coisa, ela quis que isso acontecesse com ela, né? Isso é uma coisa que fica um pouco confusa na cabeça das pessoas, né? De todos nós. E aí vamos ver então o que foi que os espíritos, né? Eles responderam. Vamos lá. Após essa pergunta foi respondido. Ele próprio escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, meus irmãos, isso significa, né, a gente não tem o poder de escolher exatamente, né, o que vai acontecer, de qual forma vai acontecer, qual é a situação ao tal momento, às 3 horas da tarde, eu vou passar de uma árvore, vai cair uma fruta. Não é isso que acontece. A gente tem, né, a liberdade, o livre-arbítrio de escolher o gênero das provas, mas a gente não sabe como ela vai se dar. Até porque ao longo da nossa vida
dependendo do que nós temos a capacidade de fazer, dependendo do quanto é o nosso intuito de melhorar, de ajudar o próximo, né? De não cometer erros do passado, mesmo que a gente não lembre de quais foram esses erros, mas a gente tem gravado aqui no nosso perispírito uma intuição, né? O quanto a gente se dedica a não se deixar levar às más inclinações que todos nós temos, por isso estamos encarnados ainda, né? O gênero das nossas provas, né? Eles foram escolhidos, mas as provas em si elas podem ser amenizadas, né? A espiritualidade faz isso, Deus dá a liberdade, né? Para que isso possa acontecer. Então, não necessariamente vai acontecer exatamente da forma que foi planejado, porque você tem o livre-arbítrio de mudar. Da mesma forma que pode acontecer um planejamento encarnatório, né? Para acontecer uma coisa muito boa, para você conseguir, por exemplo, influenciar pessoas de maneira muito adequadas, né? De ser um líder dentro de uma comunidade, né? De uma religião, e você acabar indo por um outro lado, né? Seguindo por um lado que de forma alguma foi a planejada, mas você tem o livre-arbítrio, você faz as suas escolhas aqui na Terra, e nós já vimos sobre a influência do espírito, dos espíritos sobre, sobre o nosso espírito, né? Sobre aqui nós encarnados. Então, isso faz com que a gente possa se ligar a espíritos mais evoluídos ou não, de acordo com o que nós fazemos, e também faz com que a gente acabe mudando o planejamento que foi feito. Então, assim, o gênero a gente consegue escolher, né? A gente vai ver aqui para frente que existe todo um complexo, né, sobre a parte de planejamento reencarnatório, mas exatamente a forma que vai ser feito, isso a gente não consegue fazer, não tem acesso a isso, mas essa escolha de gênero faz parte do nosso livre-arbítrio, certo? Segunda pergunta: se o espírito pode escolher o gênero de provas que deve sofrer, seguir-se-á que todas as atribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? Todas as tribulações. Será mesmo? Né? Então, todas não é bem um termo, isso nos foi respondido também pelos Espíritos no Livro dos Espíritos. Todas não é bem um termo, porque não escolhestes nem previste tudo o que vos sucede no mundo, até as menores coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações, mais uma vez. Os detalhes são consequências da posição e muitas vezes das nossas próprias ações, que é exatamente o que a gente acabou de falar sobre a pergunta anterior. A gente tem esse livre-arbítrio e essa capacidade de aqui encarnados mudar, né, a situação onde acontece determinada coisa. A gente tem livre-arbítrio, né? Então foi escolhido o gênero do que nós passaríamos, mas não exatamente, não foi previsto exatamente tudo que nos sucede no mundo. Então, como pode o espírito que, em sua origem, é simples, ignorante, pois assim fomos criados, certo? E sem experiência com conhecimento de causa, e ser responsável por essa escolha? Isso aqui é outra pergunta que já me fizeram muitas vezes, mas como assim eu tenho capacidade para escolher, né, o que eu vou passar? Eu acho que eu não tenho capacidade, eu nem me governo. Alguns colegas já me falaram isso. Vamos ver o que foi respondido para a gente entender melhor. Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazes com uma criança desde o berço. Contudo, pouco a pouco, à medida que seu livre-arbítrio se desenvolve, ele o deixa livre para escolher, e só então é que muitas vezes o espírito se extravia, tomando o mau caminho, para não ouvir os conselhos dos bons espíritos. Também lá no Livro dos Espíritos, essa foi a pergunta 262. Gente, o que acontece, né, é que nós sim temos escolha, nós temos o livre-arbítrio, nós podemos participar dessa escolha reencarnatória a partir de um momento em que nós temos um pouquinho de equilíbrio para fazer isso. Então, alguns espíritos, né, e a maioria de nós,
nós, logo no início, quando fomos criados, a gente não tinha essa capacidade, claro, e isso era traçado por espíritos superiores, né? Obedecendo ali Deus. Mas, com o tempo, a gente vai criando o nosso livre-arbítrio e a gente já tem desejos e vontades, certo? E todos nós temos livre-arbítrio. Então, quando a gente consegue alcançar um pouco mais de maturidade e equilíbrio, nós já temos a capacidade de participar dessa escolha reencarnatória. Mas acontece que ainda assim, mesmo depois de muitas encarnações, alguns espíritos ainda não estão em equilíbrio e eles reencarnam de acordo com o planejamento que é feito pelo núcleo de planejamento reencarnatório, os espíritos que participam, né, que fazem esse tipo de trabalho, e a gente já tem acesso, né, a um pouquinho de como isso acontece. Então, não é na sua totalidade que pode ser feito, que todos os espíritos têm esse equilíbrio para fazer esse planejamento reencarnatório. Acontece que o que a gente sabe é que quanto mais tempo de um planeta, né, a existência ali de um planeta, mais a gente já acaba reencarnando. Nós somos espíritos aqui, nós temos uma tendência no planeta Terra de sermos espíritos que já reencarnamos várias vezes, então a gente acaba já tendo, a maioria de nós, sim, já tem essa capacidade, já nos é dado esse livre-arbítrio todo, né, de participarmos do gênero do que vai acontecer no nosso planejamento reencarnatório, mas sempre auxiliados, claro, pelos espíritos superiores que ali ajudam, né, em todo esse planejamento, tá bom? O que guia o espírito nas escolhas da prova que queira sofrer, né? Fala assim, nossa, mas como é que eu posso ter escolhido isso para mim? Então, vamos lá. Ele escolhe as provas que lhe possam servir de expiação, né? De reparação, segundo a natureza de suas faltas, e o faça progredir, aprendizagem, evolução mais depressa. Gente, quando nós estamos, né, sem a parte corpórea, né, sem a nossa matéria, só em espírito, nós sentimos tudo mais profundamente, né? E aí, imagina, quando a gente desencarna, está na parte errante, né? Estamos como espíritos errantes, estamos encarnados. Lá a gente entende, a nossa felicidade é maior, o nosso arrependimento é maior, né? Tudo que nós fizemos de bom, de errado, isso é sentido de uma forma mais intensa, porque nós não estamos sob a influência mais da matéria aqui tão densa. E isso faz também com que a gente queira, né, na nossa reencarnação, conseguir passar por experiências que depois de tanto estudo, onde nós estivermos lá desencarnados, a gente passou muito tempo estudando, né, trabalhando, e isso faz com que a gente queira mesmo nos provar para conseguir uma aprendizagem, uma evolução mais depressa, né? O que a gente vê em alguns livros é que alguns espíritos, né, nós ainda, na nossa inocência, nós ainda pedimos por provas maiores até, né? A gente, não, eu quero passar por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, e assim eu vou conseguir evoluir mais rápido, e aí vou conseguir ir para uma morada onde tenha menos dor, né? Mas acaba que os nossos espíritos mentores, né, que nos auxiliam, que fazem, que participam do planejamento reencarnatório, eles falam, calma aí, né? Vamos por parte, uma coisa em cada encarnação, porque senão você realmente não vai aguentar, e Deus não espera isso de nós, né? O que muito se confunde, o que muito se fala é que, então é olho por olho, dente por dente. Se eu fiz isso em outra encarnação, eu vou precisar passar exatamente por isso? Não, meus amigos. Tá? Não, não funciona dessa forma. Não é uma questão de punição, é uma questão de aprendizado. Você pode ter feito algo, mas se você estudou, né? Se arrependeu, estudou, enfim, foi o planejamento reencarnatório. Se determinada situação que pode não ter o mesmo extremo do que
né, do que aconteceu em outra, mas já é o suficiente para você aprender, para você se provar melhorado, tá tudo bem. Isso já ameniza, né, as nossas faltas, tá? Então, Deus é amor, Deus é misericórdia. Não é uma questão de punição, é uma questão de aprendizado, é uma questão de evolução, é uma questão de, na hora que o nosso livre-arbítrio é colocado em prova, a gente realmente se mostra ali maduro moralmente, espiritualmente, tá? Então, sim, a gente escolhe essas provas segundo a natureza das faltas que nós já tivemos e que vão nos fazer, e que essas provas atuais vão nos fazer progredir, tá? Mais depressa. Porque a progressão vai acontecer para todos os espíritos. Vai acontecer em algum momento. Né? A diferença entre espíritos e outros é que alguns vão mais rápido, né? Mas porque ele já tem aí um esclarecimento um pouquinho maior. Então, quando a gente está no mundo espiritual, quando nós estamos desencarnados, né, nós temos aquela certeza de querer evoluir, de querer aprender, de querer se provar, de querer fazer, né, o bem a todos os nossos irmãos. O que acontece é que quando nós encarnamos, nós somos influenciados pela matéria, né? Nós somos influenciados muitas vezes negativamente por algo que nós ainda trazemos no nosso perispírito, e isso faz com que a gente não consiga seguir ali o nosso planejamento reencarnatório como deveria ter, como deve ser seguido. E isso é um atraso na nossa evolução, né? Então, vamos chegar num ponto onde a gente precisa ter a consciência de que o material é o material, né? Ainda agora eu estava fazendo o Evangelho do Lar, e aí durante o Evangelho do Lar foi aberto, né, a leitura que foi feita aqui em casa foi sobre dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Agora me veio isso na mente, e é exatamente isso. Né? Vamos ter a consciência do que nós precisamos fazer para a nossa evolução, tendo sempre em mente que aqui não é a nossa morada eterna. Aqui é a nossa escola, o nosso hospital, né? Nós estamos aqui com prazo de validade, aqui encarnados, nessa encarnação. Então, vamos tentar sempre fazer o nosso melhor e ter a consciência de que nós tivemos um planejamento reencarnatório e que, com toda certeza, o nosso planejamento reencarnatório é em questão de evolução, e a evolução ela se consegue com bondade, com caridade, com amor ao próximo, né? Muitas pessoas já têm isso, e aí precisa trabalhar a questão de paciência, de humildade. São, cada um sabe aí onde mais aperta, né, algo que te incomoda em você mesmo. Então, vamos trabalhar para nos tornarmos pessoas melhores, né? Não existe isso, só se vive uma vez, né? Vamos deixar para lá para fazer o que der. Vamos tentar fazer o nosso melhor sempre. Nós nunca morremos, né, meus amigos? Nunca. Então, vamos tentar sempre nos melhorar, tá bom? Todos os espíritos estão em condição de planejar sua própria reencarnação? Eu até falei que essa é uma pergunta que a gente escuta bastante, né? Os espíritos categoricamente superiores podem plasmar por si mesmo o corpo em que continuarão as futuras experiências. Alguns espíritos, né, mais adiantados, que a gente já considera espíritos superiores, eles já podem plasmar até a configuração física que eles querem. Né? Isso não acontece, né, comigo, como ainda estamos aqui nessa batalha, né, de tentar nos melhorarmos, mas vamos chegar lá, tenho certeza. Mas alguns espíritos já conseguem até fazer isso. Agora, os espíritos categoricamente inferiores, né, na maioria das ocasiões, entram em simbiose fluídica com as organizações femininas a que se agregam, em moldes inteiramente dependentes da hereditariedade. Tá? Então, a gente vai aí também a extremos, né? Tanto dos espíritos categoricamente superiores, quanto dos espíritos categoricamente inferiores, certo? Das duas formas isso pode acontecer.
Outra pergunta: o planejamento reencarnatório é o mesmo para todos os espíritos? Não, né, pessoal? Não. Entre ambas as classes, espíritos superiores e inferiores, contamos com milhões de espíritos medianos na evolução, portadores de créditos apreciáveis e dívidas numerosas, cuja reencarnação exige cautela de preparo e esmero de previsão. Então, a gente tem aí os espíritos inferiores, né, que têm ali o seu planejamento reencarnatório totalmente conduzido por espíritos mais evoluídos, que vão fazer de tudo ele para ele começar a galgar a evolução, porque esse espírito ainda não está em estado equilibrado para conseguir raciocinar sobre isso. Temos os espíritos medianos, né, que já tem aí, né, alguns créditos apreciáveis, mas que ainda tem também muitas dívidas, né, dívidas numerosas. E aí essa reencarnação vai exigir cautela e preparo e esmero de previsão, né? Então a gente tem aí a ajuda dos espíritos para esse planejamento, né? Mas já podemos aí, acho que eu já posso, o gênero já pode ser esse, acho que agora eu preciso melhorar aqui, enfim, né? Tem toda essa conversa. E existem os espíritos, né, superiores que ainda reencarnam para ajudar a humanidade, para servir de exemplo. Então, eles fazem parte aí dessa conversa inicial, né, para conseguir levar aonde eu vou, eles pensam, aonde eu vou reencarnar, né? Como eu vou conseguir servir de exemplo dessa forma? Qual vai ser o método? Né? Eles já fazem aí todo esse planejamento, tá bom? Aqui, né, a gente tem, através de uma psicografia de Chico Xavier, pelo espírito, né, que foi ditado pelo espírito André Luiz, onde a gente consegue ver, esse aqui é um Instituto de Planejamento das Reencarnações, né? Então, eles conversam, eles se empenham, existe todo um complexo evoluído que nos leva ali a entender um pouquinho mais, que ainda está um pouquinho fora, né, da nossa capacidade aqui encarnado, mas de entender como se procede, o que eles fazem, né? Então, esse planejamento reencarnatório, a reencarnação não acontece ao acaso, de forma alguma. Né? Esse planejamento, ele acontece, nós somos todos amados e filhos de Deus, e todos nós merecemos esse planejamento reencarnatório, né? E isso realmente acontece, né? Em complexos que são feitos, que existem ali no mundo espiritual. Então, aqui, nesse caso, é uma imagem que eles estavam planejando a reencarnação do Segismundo, né? Foi um espírito, ele já estava há algum tempo ali no mundo espiritual, já tinha se arrependido do que tinha acontecido, já estava estudando, trabalhando há algum tempo, e aí começou o planejamento reencarnatório dele. Esse espírito, quando em vida, em encarnações passadas, numa paixão desvairada por uma mulher, ele acabou matando o marido dessa mulher, né? O marido dela se chamava Adelino. Ele acabou matando o Adelino e acabou que os três desencarnaram em condições de ódio, né? Extremo. O Adelino, a mulher do Adelino, perdão, esqueci o nome, acredito que seja Helena, mas o nome fugiu agora, e o Segismundo, né? Quando isso aconteceu, depois eles se encontraram, né? Se perseguiram por um tempo, se encontraram no mundo espiritual. Os dois, o Adelino e a esposa, reencarnaram e foram casados novamente, e o planejamento reencarnatório, né, por causa de todo esse arrependimento do Adelino, como um processo de perdão do Adelino e da esposa dele também, foi planejado que o Segismundo iria reencarnar como filho desse casal. E aí eles estavam nesse processo de, durante a noite, na hora do desdobramento, enquanto o corpo físico do Adelino e da esposa dele estavam dormindo, eles iam lá, levaram o Segismundo para conversar, principalmente com o Adelino, né?
para eles conseguirem se perdoar, para que realmente a reencarnação do Segismundo como filho deles pudesse acontecer da melhor forma possível, e aí, né, começasse esse papel de auto-perdão, de perdão entre todos eles, um amor familiar, de pai, mãe e filho, e eles pudessem seguir, né, sem essa relação de ódio e perseguição que existia. Então, é tudo muito bem pensado. A gente tem, né, vários relatos de como eles se encontram, eles conversam sobre vários tipos de encarnações que vão se passar de maneiras diferentes. Então, aqui, por exemplo, é uma imagem do pavilhão de desenho, onde eles já vão vendo como cada um pode se apresentar, como vai ser um órgão específico de cada um. Então, é realmente tudo muito organizado, né? Ele já tem ali como se fosse o protótipo de como nós vamos reencarnar, de como nós vamos ser, né? Então, projeto de reencarnação de outro espírito, esse aqui é o espírito chamado Silvério. Aqui é o projeto de reencarnação da Anacleta. Essa foi esse projeto de reencarnação, ela já estava trabalhando há 40 anos lá no mundo espiritual, já tinha desencarnado há bastante tempo, né, sido socorrida, estudado, já estava trabalhando, e ela ia reencarnar no núcleo familiar dela que estava em desequilíbrio, e ela ia reencarnar depois para receber, né, quando já estivesse na fase adulta, ela ia receber os filhos que ela teve na outra encarnação, ela ia recebê-los novamente, mas dois desses filhos, ela ia receber três filhos, né? Dois deles iam ter um quadro de paralisia, e a outra filha, ela também ia ter só um quadro, só que mais leve, né? E ela ia conseguir ajudar a Anacleta ali no estado de velhice. Isso ia se passar porque na outra encarnação acabou que a Anacleta por mimar demais os filhos, por não conseguir conduzi-los, né, ter o papel de responsável, o papel muito importante que os pais, né, e os responsáveis têm em frente a uma criança que fica sob sua responsabilidade aqui no mundo encarnado, né, e ela não conseguiu cumprir esse papel dela, e os filhos acabaram seguindo por caminhos, né? Claro, por responsabilidade deles também, já que existe o livre-arbítrio, mas ela também não cumpriu com o dela. E agora todos eles iam reencarnar de uma forma a tentar aí suprir essa necessidade e a quitar alguns débitos que ficaram em aberto e reconstruir, né? E construir uma nova história. Então, Deus é realmente maravilhoso que nos dá essa oportunidade. E podem ter certeza que quando nós estamos lá, que nós temos consciência, né, de tudo que já foi feito, da ajuda que o mundo espiritual nos dá, dos espíritos, nós realmente não só aceitamos, como nós queremos, né? Principalmente os espíritos que já estão um pouquinho mais estudados, eles querem vir, querem se provar, mas é claro que dá medo, que a gente vê assim, é que quando né, um bebê nasce, há um nascimento aqui, existe uma festa, né, nós encarnados, né, festejamos, e eles, às vezes, eles estão um pouco apreensivos sobre o que vai acontecer, mas esse planejamento, ele existe, e nós temos sempre a certeza que os espíritos amigos, né, nossos mentores, desde que nós nascemos, nós temos nosso guia espiritual, eles estão sempre ao nosso lado, e a gente pode contar sempre com eles, desde que né, nós consigamos acalmar o nosso coração, a nossa mente, manter nossos pensamentos elevados, né? Refutar ali as más inclinações, e a gente sempre vai conseguir escutar a nossa consciência, onde a gente tem ali o centelho divino e também a palavra dos nossos guias espirituais. Aqui um projeto de reencarnação, onde eles estão vendo, né, como esse espírito ele vai ser. Aqui também bastante interessante, esse espírito ele tinha uma úlcera planejada, né? Então quando ele chegasse ali na maioridade, ele ia ter uma doença física, até como uma forma de resgate, porque em outras encarnações bem passadas ele acabou
matando um amigo, né, um outro irmão, a facadas nessa mesma região. Então, foi uma opção dele fazer esse resgate nesse momento, com essa úlcera ali, e para que através, né, para que a expiação acontecesse por meio, por essa forma, tá bom? E aí, gente, depois de falar sobre tudo isso, né, sobre vermos esses exemplos que acontecem, né, o que a gente entende é que na reencarnação, toda e qualquer reencarnação, né, vai existir uma planificação fundamentada na lógica e na moralidade. Então, depende da nossa evolução moral também, certo? O planejamento ele pode ser elaborado pelo próprio espírito, desde que ele tenha condições morais e intelectuais para tanto. A gente também já conversou com isso. Alguns espíritos estão em desequilíbrio e não conseguem participar do seu planejamento, né? No caso de espíritos menos adiantados, seu planejamento pode ficar na responsabilidade de outros espíritos mais esclarecidos. Não há improvisações nos procedimentos que antecedem a experiência reencarnatória. Nada é por acaso. Você nasceu exatamente onde você deveria ter nascido. A nossa família é o nosso primeiro laboratório de experiência da nossa encarnação. Você nasceu exatamente onde você deveria ter nascido, tá? Existe, na verdade, uma planificação fundamentada na lógica e na moralidade. A escolha das provas merece cuidados especiais por parte dos espíritos planejadores, porque muitas vezes a gente pede por provas que a gente não, ou acúmulo de provas, ou provas que nós ainda não temos a capacidade de aguentar. A gente não escuta aquilo a cada um, né? Só a cruz que consegue carregar. As provas que nós temos, né, as planejadas, junto com os espíritos planejadores, nós vamos obter exatamente o que nós já temos aquele preparo para aguentar. O que pode acontecer é que, devido à maneira como nos portamos aqui encarnados, mais uma vez, a gente pode modificar o tipo de prova, o gênero não, mas o tipo sim, que pode ser amenizado ou pode ser até agravado, tá? O planejamento pode ser feito pelo próprio espírito ou por outros mais adiantados, dependendo das condições do reencarnante, tá? O planejamento reencarnatório prevê, em geral, apenas os principais acontecimentos que poderão ocorrer no mundo físico. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Independente de quem fez o planejamento, não há garantias de que ele será cumprido total ou parcialmente, porque nós temos livre-arbítrio. Então, depende do que nós fazemos aqui na Terra também. O planejamento reencarnatório está ligado às consequências do uso do livre-arbítrio e do nível da evolução moral e intelectual do reencarnante. Enfim, o planejamento reencarnatório são muito diversificados, pois diversas são as necessidades dos humanos. Então, gente, existe o planejamento, né, da pobreza, existe o planejamento da riqueza, existe o planejamento para você se mostrar mais humilde, para você se mostrar mais caridoso. São diversos os tipos de planejamento, né? Outro dia eu estava lendo sobre uma rainha, quando ela desencarnou, depois de muitos anos, ela acabou fazendo uma psicografia, onde ela falou assim: eu que fui rainha, quando desencarnei, vi pessoas com as quais eu nem achava que eram dignas de falar comigo, serem seres muito mais adiantados, estarem numa hierarquia muito mais alta que a minha. Porque o que importa no mundo espiritual, o que importa para Deus? É a riqueza que você teve, a riqueza material que você teve na Terra? Não, né? É evolução moral. Então, muitos espíritos, na verdade, eles falam: "Ah, eu vou reencarnar de tal forma, mais humilde, na dele", porque ele queria trabalhar uma uma determinada área, né? E isso maravilhoso, né? É o que ele precisa, tá? Então vamos ter cuidado, né, com as nossas ilusões materiais. Lembrem-se disso, vamos ter cuidado com as nossas ilusões materiais. Nós realmente somos todos irmãos. Nós realmente somos todos filhos de Deus. Não existe ninguém melhor que o outro. Não existe. Todos nós estamos na luta para encarnação. A gente precisa internalizar
Isso. Vamos trabalhar a nossa humildade, o nosso amor próximo e a nossa fé. Chico Xavier, nosso querido Chico, já disse: já vivemos muitas vezes, estamos com as pessoas certas para ajustarmos os nossos corações e solucionarmos os nossos problemas. Na reencarnação, ninguém erra de endereço. Leon Denis falou que as reencarnações são degraus pelos quais o ser se eleva e progride. Por misericórdia divina, nós temos a chance de reencarnar. E isso faz com que nós possamos nos melhorar, evoluir. Gente, já pensou em uma vida só? Né? Só uma vida? A gente pensa assim, nossa, né? Mas eu sou tão falha nisso. Vamos tentar melhorar agora. Com toda certeza. A gente precisa melhorar agora, mas se por um acaso ainda não conseguir melhorar 100%, existe sempre a nossa próxima encarnação, tá? Vamos fazer as pazes ainda nessa vida, com quem precisamos fazer as pazes, porque senão a gente já sabe, né? Na próxima encarnação, ou não necessariamente na próxima, podem ser outras mais para frente, a gente vai sempre precisar acertar o que ficou em aberto. E Allan Kardec também nos disse, para mim, essa frase que, de alguma forma, né, nos fala sobre tudo. Nascer, morrer, renascer, ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei, tal Deus nos permite. Então, que assim seja. Meus queridos, muito obrigada pela atenção de vocês. Foi um prazer falar sobre isso, né? Eu sempre aprendo muito também, lendo, e fico muito grata por essa oportunidade. E nesse momento, vamos só pedir a Deus, pedir a Jesus Cristo, nosso Mestre, que continue nos abençoando, que nos permita ter uma boa encarnação, que os nossos espíritos amigos, nossos guias espirituais estejam conectados conosco nesse momento, que possam nos guiar durante a nossa semana, que possam manter contato conosco, que nós possamos permitir esse contato. Vamos nos manter elevados em pensamento, afastando dos nossos pensamentos toda a maldade, todo o orgulho, e que possamos manter firme o foco no amor ao próximo e no amor por nós mesmos. Fica conosco, mestre querido. Te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de mais uma reencarnação e que nós possamos seguir o nosso planejamento da melhor forma possível, que os nossos débitos sejam amenizados e que a nossa evolução seja aumentada. Obrigada, Pai querido, fica conosco, que assim seja. Tchau, meus amigos. Um beijo, fiquem com Deus.